Fala pessoal, me chamo Cleison, sou economista, mestre em economia e pesquisador na Fundação Podemos. E nesse Economia em Foco, eu explico a dolarização das relações internacionais, os impactos do dólar na economia global e o lugar que o BRICS e a Argentina ocupam nesse processo. Nos últimos anos, o debate sobre alternativas ao dólar como moeda dominante no sistema financeiro internacional tem ganhado força. Desde o yuan chinês até as criptomoedas, cada vez mais se discute a diversificação das transações globais. Quer ver um marco importante nesse cenário que ocorreu recentemente? Pela primeira vez, a China utilizou o yuan em mais transações internacionais do que o dólar, 48% contra 47%, reforçando sua estratégia de reduzir a dependência da moeda norte-americana. Mas para entender o presente e o futuro, a gente precisa voltar um pouco no tempo, especificamente em 1944, quando aconteceu a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência foi um grande encontro entre vários países, organizado para evitar outra grande crise econômica como a de 29. A ideia era criar um sistema financeiro global mais estável, e foi aí que os Estados Unidos conseguiram consolidar o dólar como a moeda central da economia mundial. Pelo acordo, todas as outras moedas ficariam atreladas ao dólar, e o dólar ficaria ligado ao ouro. Como os Estados Unidos eram a maior potência econômica da época e tinham a maior reserva de ouro do mundo, essa decisão consolidou o poder do dólar. Mas o acordo de Bretton Woods não era só uma conferência sobre criação de moedas, era também sobre instituições. O sistema criado ali deu origem a duas grandes instituições, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. O FMI foi concebido para estabilizar moedas e ajudar países em crise, enquanto o Banco Mundial financiaria a reconstrução do pós-guerra. Só que tem um detalhe: os Estados Unidos colocaram a sede dessas instituições em Washington e garantiram um papel central na sua administração, tendo poder de veto sobre decisões importantes. Ou seja, eles criaram o sistema e ainda ficaram no controle dele. Mas esse modelo começou a rachar nos anos 70. O problema era que os Estados Unidos estavam gastando mais do que podiam, principalmente por causa da Guerra do Vietnã, e imprimindo dólares sem ter ouro suficiente para garantir o valor deles. Então, em 71, o presidente Richard Nixon decidiu que o dólar não estaria mais atrelado ao ouro, terminando de vez o sistema de Bretton Woods. E ao invés de perder força, o dólar continuou sendo a principal moeda global. A partir desse momento, ele não precisava mais estar lastreado em ouro ou qualquer outra mercadoria. É daí que surge o conceito de dinheiro fiduciário. Ele vale porque as pessoas confiam nele e no governo que faz a emissão. Para entender melhor isso, eu vou explicar para você o conceito de fiat money. A palavra fiat vem do latim que significa faça-se, ou que assim seja. E esse dinheiro tem valor simplesmente porque o Estado determina que ele é válido para transações e porque todos confiam que poderão usá-lo para comprar, vender e pagar dívidas. Com isso, o dólar ocupa uma posição de destaque no sistema financeiro internacional e, consequentemente, no comércio global. Hoje, o dólar é a moeda mais usada nas reservas financeiras dos bancos centrais de diversos países e também nas transações do sistema SWIFT, que é uma rede de pagamentos global que conecta 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países. No comércio internacional, ele tem destaque por conta das commodities, principalmente no mercado de petróleo, já que o preço do barril é precificado todos os dias em dólar. Agora entendemos que nem todo mundo está satisfeito com essa hegemonia do dólar. Alguns países estão tentando reduzir sua dependência dele. Sabe por quê? Principalmente por causa das sanções econômicas dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos impõem sanções a um país, como fizeram com a Rússia, Venezuela e Irã, esses países enfrentam dificuldades para usar o sistema financeiro global, que é baseado no dólar. A sanção mais recente, que vem movimentando o cenário geopolítico, foram as impostas pelos Estados Unidos à Rússia, por conta da invasão e guerra na Ucrânia, que já dura 3 anos. Aconteceu que os Estados Unidos congelaram cerca de 300 bilhões em reservas internacionais russas, limitando a capacidade do país de estabilizar sua moeda. Além disso, eles sancionaram empresas do setor energético, afetando uma produção de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que equivale a algo em torno de 23 bilhões por ano. Por isso, esses países estão buscando alternativas, como o uso do yuan chinês, do rublo russo e até mesmo de criptomoedas. Tem governos que ainda acusam o governo dos Estados Unidos de usar o dólar a favor de seus próprios interesses. O exemplo disso aconteceu em setembro de 2023, quando os Estados Unidos e o Irã fecharam um acordo de troca de prisioneiros. Aconteceu que 5 cidadãos americanos que estavam detidos no Irã foram libertados em troca de devolução de 6 bilhões de dólares pertencentes ao Irã, que estavam bloqueados na Coreia do Sul por causa das sanções americanas. O dinheiro era proveniente da comercialização de petróleo iraniano para a Coreia do Sul. Esse caso ilustra claramente como os Estados Unidos usam o dólar como uma ferramenta de poder geopolítico. Ao regular o acesso ao sistema financeiro mundial, Washington tem a capacidade de congelar, descongelar ou recongelar fundos de outras nações,
conforme seus objetivos estratégicos. E aí entra o BRICS. Estamos falando de um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que em janeiro de 2024 se expandiu, trazendo também outros países como membros plenos: Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã. Bom, o BRICS não é um bloco econômico como a União Europeia. O objetivo aqui é mais político, buscando transformar o crescimento econômico dos seus membros em maior influência geopolítica. O bloco tem buscado formas de reduzir a dependência do dólar no comércio entre seus membros. Um exemplo disso é o novo Banco de Desenvolvimento criado pelo BRICS, que já concedeu empréstimos em moedas locais em vez de dólares. Além disso, China e Rússia já fazem grande parte do seu comércio bilateral em yuan e em rublo. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou os países membros do bloco com tarifas de 100% sobre as importações deles, caso o grupo busque alternativas em relação ao dólar, nas negociações internacionais. Mas sobre essa declaração, Maurício Lírio, que é o secretário do Ministério das Relações Exteriores e um dos representantes do Brasil no BRICS, negou os rumores sobre a criação de uma moeda comum. Mas ele deixou claro que nada impede que os países do grupo discutam isso no futuro. Agora vamos falar de um caso bem diferente e que segue o caminho oposto: a Argentina. Você sabia que a inflação argentina passou dos 200% ao ano em 2024? Com isso, o presidente Javier Milei quer abandonar o peso e adotar o dólar como moeda oficial. Mas em vez de uma mudança brusca, Milei está implementando o que chamamos na economia de dolarização endógena. O que significa isso? Ele está reduzindo a oferta de pesos e incentivando a população a usar dólar no dia a dia. Com essa abordagem, ele pretende aumentar a circulação de dólares no país e diminuir a dependência do peso. Essa medida é apoiada economicamente pela liberalização de preços e pelo ajuste fiscal que o governo está fazendo. Mas essa estratégia divide opiniões. Se por um lado a dolarização pode estabilizar a economia e controlar a inflação, por outro, a Argentina perderia o controle sobre sua própria política monetária. A grande pergunta que fica é: o dólar vai perder sua hegemonia? Ainda não sabemos, mas os sinais de mudanças estão surgindo. É importante trazer que quando se fala em desdolarização, é a redução do uso do dólar, não é o cancelamento. O avanço das moedas digitais, como o yuan digital, pode acelerar esse processo, e o BRICS, inclusive, pode desenvolver sua própria moeda digital, para facilitar o comércio entre seus membros. Isso me lembra o que o presidente francês Emmanuel Macron levantou uma questão importante sobre esse assunto. Ele disse que estamos vendo o fim da hegemonia ocidental, ou seja, a queda da liderança histórica dos países ocidentais de suas moedas no cenário mundial. Por isso, a França está defendendo um sistema monetário mais equilibrado, com a presença de diversas potências econômicas. Mas mesmo com esses esforços contrários, o dólar ainda representa cerca de 60% das reservas internacionais dos bancos centrais no mundo inteiro. Além disso, muitos contratos internacionais, principalmente no setor de energia, continuam sendo fechados em dólar. Quem defende a sua expansão destaca que a moeda representa estabilidade e confiança, principalmente em tempos de incerteza global, já que o dólar tem um histórico de ser menos volátil, comparando outras moedas. Eles destacam também que, como o dólar é a moeda mais utilizada em comércio internacional e reservas financeiras, isso torna as transações globais mais eficientes, reduzindo custos, deixando o sistema financeiro mais integrado. Bom, a economia mundial está mudando, o dólar ainda é a moeda dominante, mas sua influência está sendo desafiada. De um lado, países do BRICS e aliados, principalmente a China e Rússia, estão tentando reduzir a dependência ao dólar. Do outro, países como a Argentina estão considerando adotá-lo para estabilizar suas economias. O que vai acontecer nos próximos anos é difícil prever, mas uma coisa é certa: o sistema financeiro global está passando por uma transformação. O dólar ainda domina, mas a sua influência está sendo desafiada. E aí, você acha que a desdolarização vai ganhar força ou o dólar vai continuar sendo soberano? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal.